Olá, bom dia a todos e todas. Vamos iniciar nossa atividade hoje, o primeiro encontro da especialidade da Fazenda Pública, e a gente vai discutir fluxos e enunciados do tema de Fazenda, e iniciar com uma palestra, o debate, com o Dr. Genivaldo Oliveira dos Santos, que é advogado e especialista em direito empresarial e tributário, CEO da Recupera Tributos, e integrante da banca de advogados, desembargador Antônio Pessoa Cardoso. A proposta é a gente discutir o tema de atualização tributária numa perspectiva, num viés que seja voltado para pessoas vulneráveis, para os nossos assistidos e assistidas. Eu passo a palavra para o nosso palestrante. Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar saudando a todos os defensores públicos e agradecer ao convite por essa instituição para debater um tema que, via de regra, ele passa inalbis, passa despercebido na seara da esfera tributária. Pela primeira vez, eu tenho o prazer de estar aqui nesta casa e também pela primeira vez eu observo que esse assunto é trazido à discussão. Eu quero, antes de iniciar, começar aqui os meus agradecimentos e quero me valer de uma colinha por conta da falta de familiaridade com os departamentos aqui. Agradecer à Escola Superior da Defensoria Pública pelo convite, na pessoa do Dr. Alan Roque. Agradecer à coordenação da especializada da Fazenda Pública, na pessoa da doutora Marta Cavalcante. Agradecer à minha colega de escritório, doutora Ruth Sampaio, que me auxiliou na estruturação da apresentação desse trabalho. E dizer o seguinte, que esse tema ele é tão importante e tão relevante que, falando de direito tributário em diversos ambientes, jamais, doutora Marta, jamais a gente se deparou com a discussão da reforma tributária ou de qualquer outro acontecimento na esfera tributária com um olhar para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, é uma satisfação muito grande ter enfrentado este assunto. Este tema ele é tão sensível que nos moveu a escrever um artigo para esta ocasião, que será disponibilizado em formato de QR Code para ser capturado aí ao final da apresentação. Eu queria falar um pouco sobre a reforma tributária e o contexto dela para o universo jurídico. A reforma tributária ela era necessária, importante e era muito esperada, mas sempre sob o viés do contexto empresarial. A reforma tributária ela se fez necessária por vários aspectos. E um grande vetor, um grande aspecto a ser observado era o emaranhado de legislação tributária que submete, ainda continuará submetendo durante a fase de transição e até que ela se concretize, a reforma tributária, aos cidadãos e aos contribuintes para concretizar a obrigação tributária diante do poder público. São, para cada município, há uma lei. E aí a gente está falando aqui de tributação sobre o consumo, que é o objeto da reforma tributária. Para cada estado há uma lei. Para o Distrito Federal há duas leis, que é a lei do ICMS e a lei do ISS. Então, a reforma tributária, ela concretizou, ela veio para sintetizar a obrigação tributária que incide sobre o consumo em um único dispositivo legal, que foi a Lei Complementar 214. E a Constituição Federal, quando ela autorizou a reforma tributária, ela impôs ao legislador a observância de alguns princípios. Que princípios são esses? São os princípios que autoriza a instituição e a cobrança do tributo, mas que também, em paralelo a isso, obriga o legislador a observar os princípios que não permite que a tributação ela seja instituída ou majorada, afastando o caráter de sobrevivência mínima do contribuinte.
Então, o que é que isso conversa com o tema? Tudo, absolutamente tudo. Porque nós estamos falando de um tema que é relevantíssimo para a sociedade, porque, na maior parte da nossa população, o contribuinte é pessoa de baixa renda ou sujeito a algumas vulnerabilidades social e econômica. Então, eu trouxe aqui hoje, para nós discutirmos, uma reflexão, reforma tributária, uma reflexão à luz dos possíveis impactos em face das famílias de baixa renda. Eu já fui apresentado, então a gente pode dispensar essa lâmina e partir para a próxima. Para falar de reforma tributária, é preciso fazer um panorama sobre o contexto constitucional. É preciso falar dos princípios que norteiam a reforma tributária. Aliás, desculpa, eu vou para além disso. Os princípios que nortearam a reforma tributária, mas que norteiam, de forma geral, a instituição e a cobrança de tributos. Que princípios são esses? Esses princípios são os princípios que obrigam o legislador, como eu disse, a observar na imposição ou na majoração do tributo os requisitos mínimos que permita à população, ao contribuinte, o mínimo de sobrevivência. E aqui a gente precisa entender que o mínimo de sobrevivência não é exatamente o mínimo existencial da alimentação. Porque a Constituição Federal, ela assegura a todo cidadão a alimentação, saúde, lazer, educação e outras tantas situações, outras tantas condições que lhe permita experimentar o princípio mais relevante que a Constituição alberga, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Porque a legislação, ela não foi feita para o cidadão. O cidadão não foi feito para a legislação. A legislação, ela foi feita para regular comportamentos. Ela foi feita para regrar a convivência. E onde entra a tributação nesse aspecto? A tributação, ela entra como meio de fomento, como meio de financiamento para a estruturação do Estado, para que ele, o Estado, possa promover essa regulação. Então, os princípios constitucionais, eles são de relevantíssima importância para vários aspectos e também, sobretudo, para a instituição e para a majoração de tributos. Então, nós vamos fazer um sobrevoo sobre esses princípios, vamos falar um pouco sobre a arquitetura da reforma tributária, vamos falar da regressividade e o mínimo existencial, vamos falar do cashback, porque quando a gente falar de cashback, a gente vai estar falando de justiça fiscal. Todas as vezes que nós estivermos falando de tributação, a gente não pode se afastar de um princípio relevante, que é o princípio da justiça fiscal. A gente vai também trazer aqui um estudo de caso, que é de uma família composta por 4 pessoas e que ofere mensalmente R$2.000. E, ao final, nós iremos trazer algumas proposituras que podem ser observadas, na verdade, de maneira muito singela, que podem ser observadas para auxiliar na compreensão de como os impactos da reforma tributária em face dessa população, cujo o estudo está sendo proposto hoje, de forma minimizada. Por favor. Então, esses fundamentos constitucionais a que eu me referi são princípios relevantes, são princípios que não podem deixar de ser observados porque eles são normativas, são regras. Os princípios, eles estão alicerçando o ordenamento jurídico. E o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele traz como estruturação para a instituição e cobrança de tributo o princípio da capacidade contributiva. E o princípio da capacidade contributiva, ele é um dos mais relevantes, sobretudo para o estudo de hoje, porque quando o tributo ele ameaça o esgotamento da capacidade financeira, ele coloca em estado de vulnerabilidade o contribuinte.
O artigo 150, inciso 2 da Constituição Federal, ele estabelece um princípio da vedação ao tratamento desiguais às pessoas em situações equivalentes. E nós vamos trazer isso aqui de maneira muito clara em relação à reforma tributária, porque nós vamos ver que, na medida em que a tributação recai sobre o consumo de bens e serviços, fica difícil a gente observar o princípio da capacidade contributiva. E por quê? Porque nas relações de consumo, nos tributos que recaem sobre bens e serviços consumidos, a gradação do tributo, ele fica prejudicado. Por que ele fica prejudicado? Porque não é muito difícil estabelecer uma tributação diferenciada, por exemplo, para o arroz e para o feijão. Aí fica prejudicado um princípio relevante, que é o princípio da capacidade contributiva e o princípio da progressividade tributária, que é festejado pela Constituição Federal justamente para a prática da justiça fiscal. Então, vamos ver que a reforma tributária, apesar de ser muito bem-vinda, apesar de ser muito importante, ela trouxe para o cenário dos contribuintes uma dificuldade de respeito a princípios constitucionais. O artigo 155, parágrafo 2º, inciso 3º da Constituição, ele também traz um princípio importantíssimo quando se refere à tributação sobre o consumo, que é o princípio da essencialidade. E esse princípio da essencialidade, quando ele não é observado, ele viola direitos significativos do contribuinte, porque esses tributos e muitos outros, como o tributo que está esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que é o princípio da isonomia, ele, se não observado, ele vai trazer um problema, que é a violação da igualdade material e a proteção do mínimo existencial. Por favor. E aí vamos falar da capacidade, ainda falando de princípios, a gente vai trazer a capacidade contributiva em foco, para que a gente possa aqui entender um pouco mais sobre como a importância da capacidade contributiva ela é relevante para a discussão trazida a este momento. Porque a tributação ela deve ser equivalente à capacidade do contribuinte. Como é que se faz uma separação de capacidade contributiva quando, por exemplo, se está diante da tributação da cesta básica? Porque a cesta básica ela é composta de produtos que vão ser consumidos ao mesmo tempo por pessoas com maior e com menor capacidade financeira. Então, se não tivermos um olhar, um foco, não estivermos centrados, se o legislador ele não observar esse princípio, ele finda, ele conclui, ele encerra por violar o princípio da capacidade contributiva e o princípio da justiça fiscal. Porque ele vai estar tributando de forma igual pessoas que estão em situações desiguais. E o princípio da capacidade contributiva, associado ao princípio da progressividade, ele diz o seguinte: quem está em situação igual precisa ser tratado de forma igual. E quando a gente traz este olhar para o princípio esculpido no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, é preciso concretizar a igualdade pelas diferenças materiais. E se isso não for observado, principalmente na esfera da tributação, a gente vai terminar por encontrar o que a gente chama de vulnerabilidade em face das pessoas de baixa renda, em face das pessoas que estão
submetidas à informalidade por várias razões, a violação dos direitos dessas mesmas pessoas no que diz respeito à inclusão digital, e nós vamos terminar por cometer o que o legislador não permite em matéria tributária, que é a incidência de tributos regressivos. E que o que é uma tributação regressiva? É aquela que, ao invés de estabelecer a progressividade da tributação para pessoas em situações desiguais materialmente, onde quem ganha mais paga mais e quem ganha menos paga menos, e trazer todos para o mesmo nível. Então, nós vamos falar aqui da reforma tributária de uma maneira sucinta, de uma maneira singela, mas nós vamos apontar de que forma a reforma tributária ela viola alguns desses princípios. E isso tanto é verdade que o legislador ele trouxe no bojo da reforma tributária, através da Lei Complementar 214, um dispositivo que antes era um dispositivo comum utilizado nas operações comerciais para a esfera do direito, para a esfera da segurança jurídica, que é o cashback. Mas vamos ver também que o cashback ele não concretiza finalisticamente, se não observados os princípios norteadores da tributação, ele não concretiza o fim pretendido. Por favor. Outro princípio que nós já falamos e que ele é relevantíssimo para a concretização da justiça fiscal é o princípio da essencialidade. O que diz o princípio da essencialidade? Ele diz que bens e serviços que são submetidos à tributação e que são consumidos de forma que não se pode separar, que não pode se aplicar, na verdade, o princípio da progressividade, porque o princípio da progressividade a gente vai observá-lo muito mais quando ele recai sobre o patrimônio e sobre a renda. E aí o legislador ele pode graduar o princípio da progressividade na sua essência, na sua totalidade, porque sabemos que o imposto de renda, por exemplo, que é um tributo progressivo, todas as vezes que alguém aufere uma renda inferior àquela sobre a qual recai o tributo, ele tem uma alíquota progressiva, que começa em 7,5%. Quando a gente fala de tributação sobre o consumo, como eu já disse, é mais difícil, é uma tarefa hercúlea para o legislador. E aí, é nesse aspecto que a reforma tributária, tentando instituir os princípios norteadores da justiça fiscal impostos pela Constituição, traz esse instituto, mas que, como ele é novo, como ele é experimentado pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, nós vamos perceber que existem muitas imperfeições e que existem muitos aspectos que, se não observados, vão findar por permitir que essa legislação que veio para inovar, que veio para trazer mais transparência para a tributação, faça recair sobre toda a população, inclusive os mais vulneráveis, uma tributação que, infelizmente, vai ser majorada. Ninguém arruma a casa para experimentar menos. A gente só arruma a casa para experimentar mais. Ninguém faz bolo sem quebrar ovos. É preciso quebrar os ovos. Então, a gente vai perceber que o discurso de atualização da reforma tributária, o discurso sustentado para a reforma tributária de atualização, de sintetização da normativa, de maior transparência, ele foi utilizado também para a majoração de tributos e, pasmem, uma tributação, uma reforma que foi destinada a organizar a tributação dos bens e consumos,
terminou por atingir bens a tributação de bens que não estão diretamente relacionados ao consumo. E nós vamos ver isso. Então, é preciso observar o parâmetro da existencialidade mínima. Por favor, próxima lâmina. Vamos falar agora da estrutura da reforma tributária. A reforma tributária introduzida no ordenamento jurídico por meio da Lei Complementar 132, a Emenda Constitucional 132 e Lei Complementar 214, ela tem a proposta de excluir alguns tributos e criar outros tributos. Essa proposta de substituição de uns tributos por outros, ela atende a um clamor da sociedade, que é exatamente a diminuir a quantidade de normas jurídicas relacionadas à tributação para facilitar ao contribuinte que faça chegar a exação aos cofres públicos de forma mais prática. Contudo, não é isso que se observou. A reforma tributária, na Lei Complementar 214, ela vai tirar de circulação o ICMS, o ISS, vai zerar, era proposta de eliminar o IPI. Ela vai zerar o IPI e vai eliminar o PIS e a COFINS. O ICMS e o ISS serão substituídos pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, gravem bem isso, ó, Imposto sobre Bens e Serviços e Contribuição sobre Bens e Serviços, tudo relacionado às operações de consumo. A CBS ela vai substituir o PIS e a COFINS. E o legislador, maliciosamente, sob o discurso de que era necessário manter o IPI para preservar o benefício fiscal que é conferido à Zona Franca de Manaus, ele, ao invés de excluir o IPI, que é um outro tributo que recai sobre o consumo, ele resolveu por zerar este tributo. Mas a criatividade do legislador brasileiro, principalmente em matéria tributária, vai para além das expectativas de qualquer contribuinte. Quem zera um tributo, e a gente está falando de um tributo que ele pode ser majorado ou diminuído de qualquer forma, sem autorização legislativa, porque o poder administrativo ele pode aumentar ou diminuir essa tributação ao seu alvitre, em observância ao comportamento de mercado. Então, a nossa primeira crítica sobre a reforma tributária é essa. Como é que se propõe excluir um tributo em substituição a outro e, ao invés de excluí-lo, o faz adormecer? Mas não parou aí. A reforma tributária criou o IS, que é um imposto seletivo que também recai sobre o consumo de bens e serviços. E a proposta do IS é tributar bens ou serviços nocivos à humanidade, à pessoa humana e ao meio ambiente. Então, se nós temos um tributo que recai sobre o consumo com o mesmo propósito do IPI, porque o IPI, finalisticamente, também cumpria esse papel. Se nós temos um tributo que deveria ser substituído, adormecido, é porque, a qualquer momento, esse tributo pode ser acordado. Então, vamos acumulando tributação sobre bens e serviços, sobre o consumo, que não podem respeitar o princípio da progressividade. Então, a gente já chega à conclusão de que produtos e serviços serão majorados. E é apenas uma questão de tempo. A reforma tributária, ela já nasce com o aumento tributário. Por quê?
a composição do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele é a soma do ICMS mais a soma do ISS. Eram. E aí, a gente entende que a reforma tributária, ela silenciosamente traz uma manifestação que, se não observarmos, a gente vai ter o Pacto Federativo violado. Olha, se o ISS é da competência do município e o ICMS é da competência do Estado, e quem poderia instituir e aumentar esse tributo eram estes entes federativos. E vem o constituinte derivado e usurpa essa competência para si, ele traz para si, porque a alíquota do IBS e da CBS vai ser instituída pelo Senado. E toda a arrecadação do IBS e da CBS vai ser administrada por um conselho gestor do IBS e da CBS. O município perde a autonomia sobre o ISS e ele não tem autonomia sobre a gestão do IBS. O Estado perde a autonomia sobre o ICMS e não tem gestão e não tem administração sobre a arrecadação. Ele não tem gestão sobre a arrecadação do IBS. Então, é importante que fiquemos atentos para esses movimentos políticos, porque em um cenário político onde a gente tem uma difusão de ideias, e aí eu me afasto de qualquer conceito de natureza política, mas a gente está falando aqui da estruturação de um país. É a Constituição Federal. A Constituição Federal, na sua origem, ela conferiu ao município a autonomia tributária. Ela conferiu ao Estado a autonomia tributária. E aí vem o legislador derivado e, a uma só canetada, usurpa isso, aumenta tributo e dificulta a aplicação dos princípios constitucionais que devem ser observados na instituição e majoração de tributo. Embora não seja esse diretamente o tema, eu trago isso para a reflexão, porque nós estamos dentro da Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão muito importante. Ela exerce um papel importantíssimo na sociedade, inclusive de trazer à realidade a propositura de concretização de direitos das classes menos favorecidas. Os assistidos não são pessoas que podem contratar advogados para a representação do seu direito. Na sua grande maioria, é pessoa que sequer terá acesso ao benefício posto pela reforma tributária como forma de concretização da justiça fiscal. Então, por favor, a próxima lâmina. E aí eu falava do cashback. Eu vou trazer aqui um desenho legal do cashback, instituído pelo artigo 112 da Lei Complementar 214, que tem como propósito a devolução parcial do tributo para as pessoas de baixa renda. E esse tributo, a reforma tributária, ela fez uma eleição típica do tributo e fez uma eleição típica de quem pode receber esse tributo. E os critérios adotados pela Lei Complementar 214 é difícil de serem concretizados. E por quê? Porque a grande massa da nossa população, ela não vai conseguir atender aos critérios para a inscrição do cashback, para a inscrição. E também dificilmente vai ter a condição de atender aos critérios para a concretização do benefício através do cashback. E aí, quais são os critérios usuais estabelecidos? Renda per capita mínima de um salário mínimo e meio, de meio salário mínimo. Isso aí é fácil, porque é a grande maioria da população, né? Tem que residir no país. E aí eu vou para a primeira dificuldade.
está regular no CPF. É difícil estar regulado no CPF? Via de regra, não. Mas a gente está falando aqui da população menos favorecida. A proposta desse encontro é para falar dos impactos da reforma tributária sobre a população de baixa renda. E aí, quem são as pessoas que se encontram nesse estado? Pessoas que não têm renda nenhuma, que vivem de subsídios do governo, pessoas submetidas a baixos salários, pessoas que trabalham, em grande parte, na informalidade. E essa pessoa, se ela não tem acesso a banco, se ela não tem acesso à aquisição de imóvel, se ela não tem acesso a financiamento, elas vão dedicar tempo para ficarem regulares no CPF? É um pouco provável. Esse é apenas uma provocação. Nós teríamos outras. Por favor, a próxima lâmina. Ainda sobre o cashback, falando das limitações práticas da sua concretude, de como o cashback pode ser o instrumento de justiça fiscal, e eu vou repetir, na tributação sobre o consumo, é uma tarefa muito difícil concretizar o princípio da progressividade. Eu falei o que era o princípio da progressividade, mas agora eu vou falar sobre o princípio da regressividade. Que ele é um princípio que não é permitido. Na verdade, nós não podemos nem falar de princípio. Ele é uma ocorrência que é vetada pela Constituição Federal, que é a tributação incidir de maneira a achatar, a aniquilar, a fazer reduzir a capacidade de sobrevivência do contribuinte por meio de sua renda. A tributação, quando ela não observa o princípio da progressividade, ela certamente será regressiva. Porque ela vai tratar todos, pessoas que estão em situações desiguais, de forma igual, e não vai permitir a concretude do princípio da isonomia, que é o de igualar materialmente as pessoas que se encontram nesta situação. Então, na tributação sobre o consumo é difícil. E aí, o cashback, ele tem algumas barreiras. Ele exige que o beneficiário, além de estar cadastrado no CadÚnico, ele precisa auferir renda per capita de até meio salário mínimo. Ele precisa estar regular no CPF, mas ele também precisa fazer suas aquisições em estabelecimentos formais. Quando a gente olha para esse cenário, a gente entende a dificuldade da concretude do cashback. E por quê? Porque a gente pode dizer assim, não, mas o poder público exige a formalidade de todo estabelecimento comercial. Essa não é uma tarefa do contribuinte. É uma tarefa do poder público observar e perseguir para que a concretude da regularização se materialize. Mas o legislador devolveu essa tarefa para o contribuinte. Olha, você tem direito a receber a tributação de volta, desde que você cumpra todas essas minhas regras burocráticas e que você exerça o papel fiscalizatório de só comprar em estabelecimentos comerciais que estejam regulares. Porque o contribuinte que tem o direito constitucional, porque esse direito de cashback ele não está consagrado apenas na Lei Complementar 214. Ele está consagrado na Constituição Federal como um princípio e como uma norma. Então, o legislador pressupôs que nas áreas onde moram as pessoas submetidas
a vulnerabilidade social e econômica, todos os estabelecimentos comerciais são regulares. Imagine, se ele não detém o documento fiscal para provar que ele realizou a aquisição, como vai se concretizar o direito ao cashback? E aí, a gente trouxe uma palavra que a gente discutiu muito para trazer, que é a burocracia e fricção no acesso ao benefício. E por que a gente trouxe a palavra fricção? Porque, do nosso ponto de vista, ele vai ter que descer tão baixo, mas tão baixo que vai ter que ralar para concretizar seu direito. É absurdo, mas essa é a realidade que a reforma tributária traz. Ela traz muitos benefícios e nós vamos experimentar isso. Mas quando a gente fala de população de baixa renda, a gente só vislumbra essas possibilidades. A próxima lâmina, por favor. E aqui, a gente trouxe um estudo de caso de uma família composta de 4 pessoas e que ofere R$2.000 de renda por mês. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, e aí não somos nós, inclusive estas informações estarão em um artigo que disponibilizaremos ao final, através de QR Code, para que seja capturado por vocês. E vocês irão entender um pouco mais, porque essa matéria ela é tão relevante que, como eu disse, nos moveu, eu e a doutora Ruth, que me auxiliou nesse trabalho, que é minha colega de trabalho e que também tem mérito sobre esse trabalho que nós estamos apresentando aqui. Nós fomos buscar informações de como a reforma tributária ela poderia alcançar e promover a regressividade em face das pessoas de baixa renda. Então, esta família que ofere renda igual a R$2.000, ela destina 25% ou R$500 mensais da sua renda para pagamento de tributo. E se fôssemos nós, gastando R$2.000 no supermercado, quanto seria? 25%. Os mesmos R$500. Os mesmos R$500. Por isso a regressividade. Por isso a violência ao mínimo existencial. E a carga tributária padrão projetada para a reforma tributária, a partir de 2033, porque nós teríamos aí um período de transição, a reforma tributária ela começa em 2026 com alíquotas mínimas. Em 2027 nós vamos ter a CBS em sua plenitude, que será em média 10%, ainda não temos essa alíquota, mas será em média 10%. Mas em 2033, quando se concretizar a reforma tributária na sua plenitude, a alíquota projetada é de 28%. Mas o legislador foi mais criativo. O legislador vai permitir que o Estado, que não tem mais ingerência sobre sua receita, o município que não tem mais ingerência sobre sua receita, ele possa estabelecer outras alíquotas. Não faz sentido. Então, se o município de Salvador entender que a alíquota estabelecida pelo Senado Federal é inferior àquela que ele entende justa, ele vai poder elevar. Se hoje a população de baixa renda já gasta 25%, aliás, a população geral já gasta 25% em média de sua renda para pagamento da tributação indireta, que é a tributação de repercussão econômica que recai sobre os bens e serviços usados cotidianamente, a partir de 2033, essa perspectiva é de 28% ou mais. E aí, a gente diz o seguinte: o cashback alcança na integralidade a tributação paga pelo contribuinte? De jeito nenhum. E por que ele não alcança? Porque o legislador pressupôs que o mínimo existencial para as pessoas de baixa renda estavam ligadas e relacionadas tão somente à alimentação, energia elétrica, gás de cozinha e água potável. E o absurdo aqui é que, no artigo 112 da Lei Complementar 214, o gás, para ser alcançado pelo cashback, ele tem que ser canalizado. É absurdo. Esses são os parâmetros
estabelecido pela reforma tributária para a prática da justiça fiscal. E nós entendemos que a justiça fiscal dificilmente era será implementada. A reforma... Então, a proposta de tributação é uma proposta política de Estado. É o Estado quem propõe a instituição e é o Estado quem propõe a majoração de tributo. Na verdade, na verdade, é a federação. Os municípios foram ouvidos. Eles aceitaram. Os estados foram ouvidos. Eles aceitaram essa exclusão da arrecadação. Porque os senadores representam os estados. A gente não pode esquecer disso. Por favor, próxima lâmina. Então, para finalizar, a gente traz aqui algumas propostas de aperfeiçoamento para a implementação da justiça fiscal. Elas não são exaustivas. Na verdade, elas são apenas ideias, porque elas não são de fácil implementação. Que seria a ampliação da atividade, da seletividade através da isenção sobre a cesta básica, aplicar o princípio da seletividade para além dos bens de consumo que compõem estritamente a cesta básica, que é para mim, para a população de baixa renda e para toda a população brasileira. Avaliar alíquotas reduzidas. Trabalhar com alíquotas negativas, que são alíquota zero, principalmente sobre os bens essenciais. E aí, a gente não pode perder de vista que toda a população, seja a população de melhor poder aquisitivo ou de baixo poder aquisitivo, elas vestem, elas precisam de educação, elas precisam de assistência à saúde e também precisam de lazer, porque todos esses elementos estão defendidos na Constituição Federal. E o transporte também. Então, uma outra propositura, uma outra ideia que se tem a respeito da implementação do cashback, para que ele realize a sua concretude, para que ele minimamente atenda ao seu propósito, é que seja simplificado, que a restituição a que faz direito às pessoas de baixa renda, especialmente aquelas já reconhecidas pelo poder público, porque se ela está escrita no CAD único, é porque ela está reconhecida como pessoa em estado de vulnerabilidade pelo próprio Estado. Então, que as aquisições feitas através do PIX, as aquisições feitas através de cartão de crédito, elas sejam observadas para que, a partir daí, se restitua a tributação a que foi submetida as pessoas de baixa renda. E tudo isso para simplificar a comprovação da aquisição de bens e serviços que levarão ao cashback. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Na próxima lâmina, por favor, está disponível um artigo sobre o tema. Esse artigo ela é uma propositura singela, mas feita, elaborado com muita técnica, para auxiliá-los na compreensão melhor, porque esse assunto não se esgota em uma semana, em um ano de discussão, porque a reforma tributária, embora ela ainda não tenha sido implementada, ela já produz seus efeitos, porque certamente as empresas que terão os tributos majorados pela reforma tributária, para não haver um impacto direto no momento de sua implementação, esses preços eles já vêm sendo corrigidos, eles já vêm sendo aumentados. Quem vai ao supermercado percebe. Quando esse preço ele não é aumentado através do número, da cifra que se paga pelo produto, ele é aumentado pela diminuição da quantidade do produto. Porque o açúcar, até outro dia, era 1 quilo. Hoje, a gente tem açúcar de 1 quilo e de 800 gramas. Então, e já tem de 500 gramas. Então, é importante observar essas questões, porque a reforma tributária,
de uma forma ou de outra, ela vai atingir as pessoas em estado de vulnerabilidade. Muito obrigado. Abrir para perguntas, né? Antes de abrir para perguntas, eu vou só apresentar a nossa mesa. Valmeire, que é coordenadora da instância superior da área civil, e doutora Andresa, que é coordenadora da central de honorários, que são temas importantes que tem bastante transversalidade com o que a gente vai discutir hoje em termos de fluxo, né? Queria agradecer muito a presença e o esforço, né, de você produzir um artigo, pesquisar sobre o tema, se envolver. Essa necessidade é algo que a gente, sempre que participa de algum congresso de tributário, os defensores ficam com esse sentimento de que os nossos assistidos não são vistos e não são tratados naquela área do direito. Ano passado eu participei do IBET, que é um dos maiores congressos que tem em termos de tributário em São Paulo, e de 3 dias de evento a gente teve 1 minuto que foi falado sobre o cashback. Então, assim, é uma necessidade que a gente tem de trazer esse debate da reforma tributária para o olhar do nosso assistido, que é consumidor e que vai ser afetado por todas essas mudanças. E a gente, enquanto profissional, precisa também debater e aprofundar mais os aspectos que vão ser, né, que vão afetar nosso público em geral. Eu vou passar a palavra para quem tiver perguntas. Bom dia, gente, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Eu só queria fazer duas, não é nem perguntas, mas 2 apontamentos. Ao que parece, o cashback também funciona como um sistema de phishing, né? Porque ele vai fiscalizar, ele coloca ao contribuinte de baixa renda a fiscalização daquela atividade econômica, né? Então, você estimula a pessoa a só comprar de estabelecimentos que sejam regulares, de forma tributariamente, né? Mas você acaba deixando à margem aquelas pessoas que são autônomas, e isso acontece muito no interior, que é estabelecimento familiar que não são regulados, né? E você acaba, nesse sistema de phishing, você acaba estimulando você deixar de lado para obrigar aquela pessoa que está numa forma não cadastrada, né, a se cadastrar e ser tributado, né? E em detrimento dos demais. A minha questão é a seguinte: quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você acaba substituindo o próprio governo na questão da fiscalização, né? E não só da fiscalização, mas também da questão depois da discussão da tributação para frente, aquela que se chama de substituição para frente e tal. Eu queria saber como é que vai funcionar isso aos olhos da pessoa que está ali sendo colocada de lado, né, por conta desse phishing sendo utilizado pelo governo no sentido amplo, né? E se isso poderá depois ser discutido, a questão também da constitucionalidade diante de um derivado, um poder derivado, ter chegado ao ponto de tratar sobre esse tema e não achar soluções para que seja integralizado, não só integrado, na verdade, né? Aquela pessoa que está à margem, está exercendo a atividade econômica, mas está à margem, porque não tem condições, porque a gente sabe que abrir um MEI, abrir uma empresa, hoje é muito cara, né? Como é que fica essa questão da tributação? Ok, a gente vai arrecadar, mas também da regularização daqueles que não têm condição de regularizar. Aí eu sugiro a gente fazer bloco de perguntas, pode ser? Para otimizar mais? Mais uma pergunta. É que eu estou ansiosa para perguntar isso aqui. Bom dia a todos, eu sou Rosane Teixeira, não conheço alguns, né, da instância superior. E eu estava aqui pensando, professor, posso chamar assim de professor? Estava aqui pensando, professor, porque a gente está nessa matéria tributária, é a matéria basicamente de direito material, mas meu pensamento já estava no direito processual. E aí eu queria entender como será essa questão das causas, dos processos que têm como causa de pedir esses tributos, por exemplo, as execuções fiscais, né, e os questionamentos a respeito dos tributos ISS, que é da competência do município, e o ICMS, que é da competência do Estado, já que vai ser um fundo gestor, foi o que você falou, mais ou menos eu entendi, um fundo gestor a nível de Senado. O Senado, como que vai se processar essas ações? Como que a gente vai poder
nosso assistido vai chegar aqui e dizer, olha, eu não devo ICMS. Meu imóvel é isento de IPTU. IPTU não está, né? Não está, não, IPTU nessa... Eu não devo ICMS. E mais uma coisa, esse é o primeiro ponto. Eu entendo que, de alguma forma, o município de Salvador, por exemplo, tinha um programa até antes da pandemia, chamada Nota Salvador, que eu mesmo já ensinei para alguns colegas e já levantei algum valor com essa Nota Salvador. Quando a gente usava um serviço, e aí ficava lá num login que a gente tinha, numa conta que a gente tinha no município, e regularmente a gente podia ter de volta esse valor. O governo do estado tem um programa chamado Nota Premiada, em cujo programa eu também sou inscrita e já ganhei R$10.000 por conta desse programa. Só que isso aí a gente tem que colocar nosso CPF. E nossos assistidos, e eu falo isso muito de perto, porque conheço muita gente da classe menos favorecida, vulnerável, que não sabem nem o número do CPF. E não gostam de colocar CPF na nota, porque acha que vão fiscalizar eles. Que é uma fiscalização. E assim, eu lhe pergunto, será que esse cashback poderia ser a partir desses programas de essas políticas do município, do estado? Será que esse cashback poderia? Então, minha primeira pergunta sobre o foro competente para as ações que tem como causa de pedir o ICMS e o ISS. E a segunda pergunta a respeito, o que é que você acha sobre esses programas essas políticas de devolução? Porque é uma política de devolução. A do Estado não, é de premiação. E a gente ainda pode indicar 2 instituições na nota premiada, 2 instituições para ser favorecida por parte desses valores do ICMS. Se não pode esse cashback ser utilizado através desses programas? Eu vou passar a palavra para o palestrante e depois a gente sai com demais perguntas. As 2 perguntas, as 3, na verdade, né? Elas são muito interessantes. Primeiro, a sua pergunta, ela acende aqui uma questão que ela é bem relevante. O cashback, eu falava na minha fala que ninguém faz bolo sem quebrar ovos. A intenção da reforma tributária é a de arrecadação. Quando você regulariza, quando você enxuga, quando você instrumentaliza o poder público para a gestão do recolhimento, se quer faturar mais e não menos. E nessa proposta de justiça fiscal, o cashback ele exerce 2 papéis. Ele exerce o papel arrecadatório, porque você tem razão. Nós entendemos que a proposta do cashback é trazer para a formalidade empresas e comerciantes que, nesse momento, não estão em situação regular com o poder público. E como o Estado ele não consegue chegar, ou não faz esforço para chegar em todos os lugares, ele terminou por transferir para o contribuinte, especialmente o de baixa renda, que é onde o Estado menos penetra, nos ambientes onde essas pessoas moram, a responsabilidade de fazer esgotar a capacidade financeira daquele comerciante, comprando em estabelecimentos irregulares, preterindo os irregulares, para que eles, os irregulares, se regularizem. Para vocês terem uma ideia, a reforma tributária, nós conhecemos o MEI, todos aqui devem conhecer o MEI, né? A reforma tributária, ela instituiu o que a gente chama MEI do MEI. O meio do MEI, que é o nano-MEI, que fatura metade do MEI. E a reforma tributária, ela tem um alcance tão grande, porque nesse momento a legislação ela estabelece que pessoas jurídicas
que exercem atividade econômica, elas são contribuintes. E pessoas físicas que exercem atividades que podem ser consideradas como atividade empresária também são contribuintes. A reforma tributária, se não me falha a memória, no artigo 2 ou 3 da Lei Complementar 214, ela diz o seguinte: pessoas físicas e jurídicas, indistintamente, são contribuintes do IBS e da CBS. O vendedor de picolé, a dona de casa, o vendedor de queijo de praia, a dona de casa que faz ali o docinho e bota na janela para vender. A gente não falou, porque não era objeto, de um instrumento chamado split payment. Essas pessoas serão alcançadas, e inclusive o vendedor informal, lá. O vendedor informal, muito embora ele não entregue ao consumidor um instrumento que legitima o seu direito de exercício da devolução do tributo pago, ele vai ser alcançado pelo split payment, que é a forma de tributação sobre as vendas realizadas, as aquisições de terceiros, né? As compras realizadas através de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou qualquer outra forma entendida pelo Sistema Financeiro Nacional como meio de pagamento. Então, você está certa quando você disse que a reforma tributária ela impôs ao consumidor, seja ele de alta ou baixa renda, o dever fiscalizatório de influenciar para que as pessoas que estão tratando de maneira informal o fornecimento de bens e serviços que se regularize. Existem outros instrumentos que levarão a esse fim do Estado, porque a gente deve entender que o recolhimento do tributo ele é legítimo. O que se defende é que ele não seja regressivo a ponto de esgotar as receitas do contribuinte, né? Então, você acerta quando você diz que o cashback é uma forma de convite às pessoas que estão não regularizadas, estão em situações informais, sejam convidadas à formalidade. E, para isso, como eu disse, a reforma tributária ela criou a figura, o Instituto Jurídico do NanoMEI, além do MEI. Suas duas perguntas. Em relação ao ISS e o ICMS, eles deixarão de existir. Eles vão deixar de existir progressivamente. Eles deixam de existir totalmente no dia 1º de janeiro de 2033. Não há nenhuma repercussão, nem de natureza material, nem de natureza processual, em relação ao reclamo dessa tributação. Porque a legislação, muito embora os tributos deixarão de existir, a legislação ela continuará vigendo por um tempo, porque a tributação ela é aplicada ao tempo, a legislação é aplicada ao tempo do fato gerador. Então, aquela operação que se sujeitou ao ISS, ao ICMS, ela continuará sendo regulada por aquela norma jurídica que provocou sua existência. Então, do ponto de vista processual, o foro para a proposta de ação buscando a restituição desses valores ainda vai ser na Justiça Estadual. Mas a gente encontra uma complexidade aí quando a gente está falando de IBS e CBS. Porque, muito embora esses tributos eles sejam aplicados conjuntamente, a sua gestão ela é por instituições diferenciadas. A CBS ela é administrada pela Receita Federal do Brasil e, portanto, qualquer demanda a esse respeito terá que ser na Justiça Federal. E o IBS ele vai ser gerido pelo Comitê Gestor do IBS, que é quem vai gerir e distribuir as receitas decorrentes do CBS. Então, por se tratar de verbas
estaduais e municipais, o foro competente para a propositura de ação vai ser a Justiça Estadual. Eu não sei se eu respondi suas perguntas. Em 2033, quando deixar de existir e for gerido por esse fundo tem natureza de arrecadação? Arrecadação e gestão só. Mas a gestão vai ser de quem? É do comitê gestor, que esse comitê gestor vai ser um órgão de que esfera, de que ente? Na verdade, não tem esfera. É uma instituição que atenderá a expectativa de gestão e arrecadação de tributos que são de natureza municipal e estadual. E, portanto, se a gente tivesse que falar, se a gente tivesse que comparar como um órgão, a gente diria que é um órgão estadual e municipal. Que não é, na verdade. Não é um órgão. É uma instituição. Mas esse órgão ele vai distribuir essas receitas, é isso? Ele vai arrecadar, administrar e distribuir. E é quem vai, inclusive, devolver o cashback relacionado ao IBS. E a Receita Federal vai devolver o cashback relacionado à CBS. Então, se na busca dessa tributação que está concentrada em um só documento fiscal, é possível que haja necessidade de duas demandas. Bom dia, professor. A minha pergunta é mais em relação à questão da gestão e redistribuição da arrecadação, né? A gente sabe que o comitê gestor está muito nebuloso em relação à composição e à forma que isso vai se dar realmente na prática e tudo. E aí eu queria saber se as regras de redistribuição da arrecadação já estão claras, já estão definidas, ou se também isso não foi estabelecido ainda. E a outra dúvida é em relação a uma vez que o ente ele tem o poder de majorar, por exemplo, o IBS, ele pode ser majorado a alíquota pelo Estado, se poderia também estabelecer políticas pensando na população de baixa renda, de regressividade ou de isenção em alguns casos, ou se não tem essa autonomia, a autonomia seria somente de majorar esse imposto. Na verdade, a reforma tributária ela foi introduzida no ordenamento jurídico por uma lei complementar. E nós sabemos aqui a complexidade de alteração de uma lei complementar. Ela foi introduzida através de uma lei complementar por dois motivos. Primeiro, pela sua rigidez em alteração e para não permitir aos entes tributantes que estabeleça a guerra fiscal. Porque se fosse permitido aos entes tributantes, aos entes federados, continuar legislando sobre a matéria, a gente não resolveria o problema da guerra fiscal. Que é o que acontece hoje, né? Isso. Que a gente tem alguns estados que têm uma alíquota mais baixa, e isso inclusive atrai enfim, investimentos e pessoas para usar, enfim, os serviços daquele estado. Isso, então, a ideia não é acontecer mais. Não, e, inclusive, como forma de resolver isso, a reforma tributária ela trouxe uma modificação em relação ao ente arrecadador. Hoje, a tributação, em regra, de consumo é no local do consumo e da prestação de serviço, horas é no local da prestação de serviço, horas é na origem onde a empresa está instalada. A reforma tributária ela traz uma particularidade a respeito da arrecadação. A arrecadação agora vai ser no destino. Então, quando... e isso, inclusive, foi um instrumento que, do meu ponto de vista, é muito interessante, porque como vai ser no destino, e se eu estiver consumindo um serviço em Salvador, que ele vai ser prestado de Minas Gerais, quando Minas, ou qualquer cidade de Minas Gerais, ou do estado de Minas, Belo Horizonte, por exemplo, ele entendeu que sua alíquota não deve ser 20%, que deve ser 25%, 30%. Esse aumento não beneficia o ente tributante. Por quê? Porque esta arrecadação vai ser em Salvador, porque eu estou consumindo o serviço em Salvador. Tem apenas uma exceção, que é para o transporte de pessoas, de passageiros. Porque não é possível, em algumas situações,
ter a certeza de onde cessa o serviço, o legislador entendeu que nas prestações de serviços de transporte de passageiro, a arrecadação vai ser no local da origem. Tem outras pequenas exceções, mas que não estão ainda bem definidas. Essa é bem definida porque a norma jurídica estabelece exatamente dessa forma. Transporte de passageiro de qualquer forma. Isso. Professor, aqui na Bahia a gente tem um exemplo próprio, né, que empresas elas saem daqui de Salvador e se instalam em Lauro de Freitas, empresas de prestação de serviços, porque o ISS lá é bem mais baixo. Mas elas fornecem tudo aqui para a gente em Salvador, porque é uma megalópole, né, como se fosse... Então, elas fornecem. Então, essa arrecadação vai ocorrer onde o serviço é prestado. Por exemplo, aqui em Salvador. Então, vai haver uma igualdade maior de distribuição desses serviços, em tese. Na verdade, não é onde o serviço é prestado, é onde o serviço é consumido. Mas essa empresa que está instalada em Lauro de Freitas, que foi atraída por ali por uma tributação mais baixa, ela, em certa medida, ela vai começar a representar um problema para Lauro de Freitas. Por quê? Ela terá que gerir aquela empresa, ela vai ter que fazer a gestão material, ela vai ter que fiscalizar, ela vai ter que despender pessoas e recursos para a administração da situação daquela empresa, e as receitas tributárias, se essa empresa presta serviço e ele é consumido em outros municípios, os municípios cuja destinação do serviço está ocorrendo é que auferirão a renda decorrente dessa execução. Então, eu acredito que muito dificilmente essas empresas elas permanecerão no local onde elas estão porque foram atraídas por um benefício fiscal, a menos que toda a estrutura dela represente uma barreira à saída. Mas, via de regra, a gente entende que a empresa ela agora vai querer estar mais próxima do consumidor. As grandes redes de supermercados existentes no estado da Bahia, que também é de forma nacional. Não sei a origem delas, se é daqui da Bahia ou se é de outro estado. Normalmente é de outro estado que se expande. Ela tem em Lauro, tem aqui, tem em Camaçari, tem na região metropolitana inteira. Como funciona essa arrecadação? Fica mais fácil para o estado, no caso, em caso de supermercados, né? Porque o consumo normalmente se dá no local ali. Mas suponhamos que aquele atacado que está ali na ponta da BR, entre Salvador e Simões Filho. As pessoas de Simões Filho, elas saem de Simões Filho para fazer suas aquisições em Salvador. A receita tributária daquela aquisição ela vai ser destinada para Simões Filho. Muito embora o estabelecimento comercial esteja em Salvador, e mais. Suponhamos que o atacadão tenha lá uma empresa em Sergipe que venha buscar aqui, na fronteira ali do estado da Bahia, pela linha verde, que faça a aquisição. Essa arrecadação vai ser no estado de Sergipe, né? Porque o legislador ele privilegiou a arrecadação no destino. É uma mudança de paradigma interessante, primeiro porque fica mais fácil a identificação de se está havendo guerra fiscal. Dificilmente vai haver, porque nenhum município vai majorar a sua alíquota para beneficiar o destino. Então, e a gente vai ter implementações de políticas interessantes por parte das prefeituras, porque antes as prefeituras elas eram beneficiadas pelo ICMS pela repartição de receita. Agora, todas as vezes que você comprar alguma coisa, o município ele é beneficiado direto pelaquela porção do IBS que equivaleria ao ISS. É uma perversidade com o contribuinte, porque o ISS, que era de 5%, ele passa, em regra,
para 20%. Então, quando você compra, por exemplo, um telefone celular, e aí a gente vai falar aqui de pessoas de baixa renda, veja como isso é perverso. As pessoas de baixa renda, elas nem sempre vai comprar um aparelho telefônico ou qualquer outro aparelho quando dá defeito. Normalmente elas vão consertar. E sobre esse conserto, que é uma prestação de serviço, a tributação era de 5% no máximo. Se tivesse em Lauro de Freitas, por exemplo, poderia ser 3%, a depender da alíquota para aquele serviço. Agora, essa tributação ela vai ser de cerca de 20%. Na verdade, ela vai ser de 20%, independente, ela vai ser de 28% no mínimo, porque eu estou falando aí de IBS e CBS, mas em matéria de IBS vai ser em torno de 18% a 19%. Então, uma tributação que era de 5%, ela se torna totalmente regressiva, porque ela achata a receita, a receita daquele núcleo familiar que normalmente repara seus produtos. E ainda mais, às vezes a pessoa compra um produto usado, porque ela não pode comprar um produto novo. Então, o conserto pode sair mais caro do que uma aquisição. Doutor, é uma coisa que... Marketplace é um outro problema. O marketplace, se a gente for... Eu fiz, na quinta-feira da semana passada, eu fiz uma palestra para o CDL de Feira de Santana sobre a tributação do marketplace. Vai ser um problema muito, muito grande, porque o marketplace passa a ser responsável tributário pelo recolhimento do tributo das empresas que operam naquela plataforma. Então, o split payment, que hoje, na plataforma de marketplace, alcança tão somente o valor, por exemplo, do cartão de crédito e o percentual do marketplace, ele vai ser o split, ao invés de aquela aquisição ser dividida por 3, vai ser dividida por 4, porque o marketplace, na condição de responsável tributário, na minha concepção ainda de muitos tributaristas, ela não vai deixar que o contribuinte faça o recolhimento do tributo, a não ser que esse recolhimento seja de maneira antecipada. Ela vai assumir para si a responsabilidade de recolher o tributo e só repassar para a empresa que está comercializando o valor ali já excluído do imposto, do percentual do cartão de crédito e do percentual relativo à prestação de serviço do marketplace. E já temos uma preocupação muito grande, porque isso vai impactar tanto no fluxo de caixa das empresas, que muitas vão quebrar e outras tantas vão para a informalidade. E aí a gente vai, talvez, para a época do escambo. Porque não, você fala o caixa 2? Não vai existir. Não vai existir. O split payment não vai deixar mais que exista. Com que a gente concorda, na verdade. Né? Nós, tributaristas, nós defendemos apenas que a tributação seja justa o suficiente para não sacrificar o contribuinte. Mas ela é necessária, porque o Estado ele precisa financiar suas atividades. E a atividade do Estado, inclusive a própria existência da Defensoria Pública, por exemplo, depende dessa arrecadação. A existência do Ministério Público, a existência do transporte público, a existência de todas as atividades governamentais, elas carecem de serem fomentadas pela arrecadação. Também pela ótica, puxando o gancho da Rosane, essas cidades que são consideradas paraísos fiscais por conta da guerra fiscal, né? Como, por exemplo, Itaguaí, lá no Rio de Janeiro, que ela tem uma grande concentração de fábricas. A gente aqui na Bahia, a gente tem algumas fábricas no interior que elas praticamente sustentam a cidade, né? Então, tudo gira em torno dessas fábricas e com essa mudança de regime, como é que vai ter alguma compensação? Porque não vai ser mais atrativo para elas ficarem no interior, né? E vai querer se aproximar mais para a capital e lá vai acabar quem vai acabar sofrendo é a população, né? Há algum regime de compensação, há alguma coisa que possa diminuir esse impacto, porque realmente isso aí vai começar até a migração do interior para o grande centro. É uma pergunta interessante, porque isso impacta diretamente na vida da população brasileira, né? Porque a gente está falando aqui de geração de emprego e renda, que
essas empresas, normalmente, elas estão nas cidades pequenas para pagar baixos salários, né? Sim, a reforma tributária, ela estabeleceu que guerra fiscal não vai mais existir. E é muito justo que isso aconteça, porque a guerra fiscal ela termina por esvaziar, em certa medida, a possibilidade de alguns municípios onde, por exemplo, está ali a matéria-prima, de ser explorado não apenas como matéria-prima, mas também pela industrialização. A reforma tributária ela previu um fundo de compensação que vai subsidiar até um determinado tempo algumas empresas que são beneficiárias de isenções, de alíquotas reduzidas, mas em um determinado momento o benefício fiscal deixa de existir, porque o propósito do legislador é a isonomia tributária. Que as empresas, inclusive, há um princípio já no artigo 2º, que eu não lembro bem o nome do princípio, que está no artigo 2º, que esse princípio orienta que nem o consumidor, nem o fornecedor, ele deve escolher o consumo, a prática do consumo ou a prática do negócio em razão da tributação. O princípio da neutralidade. Esse é um princípio novo, um princípio tributário instituído aí para o ordenamento jurídico tributário, que é o princípio da neutralidade, que ele informa que nem o consumidor, nem o empresário, ele deve se guiar para a instituição da empresa ou para a prática do consumo pelo tributo. Isso vai acontecer dificilmente, porque nós entendemos que a tributação ela não é apenas sobre o consumo, muito embora o consumidor ele arque com toda a tributação, inclusive a tributação sobre a renda, sobre o patrimônio, finalisticamente essa tributação ela é toda repassada para o consumidor. Mas a gente não pode perder de vista que as taxas cobradas a título de alvará, elas também são tributos. E as contribuições que são cobradas pelas prefeituras e pelo Estado para o exercício de poder de polícia também são tributos. E tudo isso termina por influenciar na tomada de decisão, por exemplo, de uma empresa. Ela não influencia o consumidor, mas ela influencia a empresa de onde ela vai estar. Suponhamos que uma empresa que trabalha que explora a atividade ambiental, a taxa ou a contribuição ali exigida pelo município seja menor. E a situação dela seria a mesma neste ou naquele município. Então, ela vai certamente buscar ser instalada no município que cobre menos taxas ou contribuições a respeito da sua atividade. Na verdade, a minha preocupação é um pouco mais social, veja. Porque quando você tem tudo bem, você tem o subsídio nessa cidade que vai acabar perdendo essa fábrica. A minha preocupação também tem o cunho social, porque isso acaba influenciando na migração daquelas pessoas do interior para onde haverá uma suposta oportunidade de trabalho. Isso haverá um inchaço dos grandes centros, né, porque a gente sabe que isso vai acontecer, e possivelmente um aumento da pobreza. Essa é a minha preocupação. Se tem, de fato, esse subsídio, ok. Mas e depois? Né? Qual é a Constituição? Já foi feito um estudo sobre isso? Como é que é o impacto? A constitucionalidade, inclusive, porque isso não está sendo projetado para o meio social. Está sendo projetado para o meio tributário. Quando você tem essa questão da migração, a gente também está tirando pessoas, está esvaziando cidades do interior para vir para a capital. Como é que isso vai funcionar se tem alguma projeção futuramente ou se não? A gente vai ter que discutir a nível de constitucionalidade, porque isso é fato. Vai ter uma migração do interior para a capital, vai ter um inchaço, vai ter um aumento de violência, vai ter um aumento da pobreza, vai ter todo uma série de consequências que isso eu acho que não está sendo, se foi projetado, não está sendo ignorado. Então, eu fico mais preocupada com a questão da constitucionalidade dessa medida e como pode ser feito de uma forma visando
os colegas que vão acabar assistindo essas pessoas que estão no interior. Porque isso vai ser uma demanda que vai ser real. Não é algo que a gente vai ficar na suposição, vai ser algo real. Essa é uma observação importante porque a gente está falando mais de questão de política pública do que de política tributária. Mas o tributo, ele influencia, sim, na política social, tanto que a Defensoria Pública se propôs a discutir esse tema, que eu já disse no início, é bastante relevante, mas, a meu entender, a reforma tributária ela foi produzida de maneira muito assodada, a ponto de o IPI ter sido mantido por conta da Zona Franca de Manaus. Porque como a tributação ela vai ser para o destino e não mais na origem, e a Zona Franca de Manaus ela é produtora e não consumidora, e também está previsto na Constituição Federal, que, aliás, na ADCT, né? Constituição, porque é a extensão, que o benefício da Zona Franca de Manaus vai até 2070, a reforma tributária ela não se debruçou sobre a questão socioeconômica. As políticas sociais não foram observadas. Vários princípios constitucionais, como eu disse, não vão conseguir ser implementados por conta da falta de visão, pela falta de políticas públicas, pela falta de estudo dos impactos da reforma tributária sobre regiões e sobre pessoas. No meu entendimento, a reforma tributária ela ainda abre espaço para muitas discussões. Nós vislumbramos, nós tributaristas vislumbramos a possibilidade de o judiciário ser abarrotado de muitas demandas. Por exemplo, se tem um assistido de vocês que tem direito ao cashback, por exemplo, e ele encontra óbice no poder público para que ele se organize de maneira a ter acesso, isso vai ser um problema. Por quê? Pois é. E assim, é de uma complexidade maior, porque a gente vai estar falando de tributação, ora, do que pertence a entes federados como município e Estado e a própria União. Eu vou ter que, por conta de um cashback, provocar a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Então, é preciso um olhar mais apurado, um olhar sensível para essa questão, principalmente social, dos impactos da reforma tributária, porque, primeiro, ela não foi discutido. O que o governo discutiu foi a arrecadação. Sim. Né? Não se discutiu. E a participação da sociedade ela foi mitigada, porque as audiências públicas foram muito poucas e de pouca participação, não houveram intervenções. Ela foi muito mais política, como política de governo do que como política de Estado, e as consequências serão as mais diversas. Eu entendo que, do ponto de vista social, a reforma tributária ela traz uma complexidade imensa que deve ser enfrentada, e a judicialização de muitos pontos haverão de ocorrer, tentando trazer à ordem questões como essa que você acabou de trazer. Lá vai eu de novo. A gente poderia, assim, já vendo de uma forma judicial, né? Eu sei que tem a questão da analogia com o direito tributário, tem toda aquela discussão. O artigo 133 da DCT, ele dispõe sobre a renúncia de receita, né? Isso não seria uma forma de mascarada de renúncia de receita, uma forma mais impositiva aos municípios do interior? A gente poderia trazer essa parte de renúncia de receita, porque toda renúncia de receita a gente sabe que tem que ter uma fonte que vai compensar, a compensação direta da fonte. Haveria essa possibilidade, puxando já para o gancho constitucional, ou então até mesmo para a gente tentar demonstrar que de forma mascarada, uma renúncia de receita, uma impositiva do município ao município, né, de arrecadação desses tributos das empresas, né, que estão ali instaladas, de uma forma analógica, né, porque se tem a renúncia, a renúncia de receita, você tem que ter uma compensação. A compensação ela é limitada, né, tem um lapso temporal. Então, até X vai ter a compensação.
Mas e depois? Né? A gente pode também discutir sobre essa ótica do artigo 133 do ADCT? Gente, pela questão do tempo, vamos finalizar as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Não, mas é muito bom discutir tributário. Tem alguma... Eu perguntei aqui há pouco tempo se tinha, ela falou que não. Se tiver alguém online assistindo e quiser fazer alguma pergunta, agora é a oportunidade. Deixa eu ver aqui, não tem nenhuma pergunta online. E aí, para a gente fazer esse bloco e encerrar, porque a gente ainda tem... É só uma coisa rápida, finalizando tudo que foi dito aqui, rapidinho, professor. Diante da exposição do senhor, de tudo que o senhor nos trouxe aqui de conhecimento, que ainda está para viger, porém já foi discutido. Só não foi sancionado, não é isso? Ou já? Já foi quando? 2025. Ótimo. Então, melhor que a gente já pode atuar, porque já está no concreto. Em suma, a visão do senhor enquanto tributarista e a visão que o senhor tem da Defensoria Pública e de tudo que o senhor trouxe aqui, havemos solução para melhorar isso. Há solução. Nós poderemos intervir judicialmente, preventivamente, para incluir essa política pública social, porque a finalidade é a arrecadação. A arrecadação sai da onde? Do consumidor final. É um efeito dominó, porque quem vai pagar por tudo isso somos nós. Então, qual é a solução? Preventiva, antes que entre em vigor em 2033, não é isso? Obrigada, viu? Na verdade, a lei complementar 214 ela não entra em vigor em 2033. Ela entra no dia 1º de janeiro de 2026. E nós vamos ter um período de transição. Em 2033 se concretiza a implementação total da reforma tributária. Se a gente for olhar do ponto de vista da arguição de inconstitucionalidade, como você colocou, nós teríamos que olhar para a questão, olhar essa situação do ponto de como a reforma tributária foi introduzida pela própria Constituição Federal, pela emenda constitucional 132, a gente teria que olhar para tentar entender se a reforma tributária violou cláusula pétrea, né? A gente precisaria entender, eu não entendo como renúncia de receita. Os municípios e o Estado, eles não estarão praticando renúncia de receita porque eles serão os mais beneficiados, os municípios serão demasiadamente beneficiados pela reforma tributária. Porque aquela prestação de serviço que outrora alcançaria no máximo 5%, ela vai ter a soma do ICMS e do ISS. Então, o município cuja origem do serviço é destinado, do produto é destinado, vai ser alcançado pela Receita. Perfeito, mas a gente está falando, porque você falou de renúncia de receita. Quando eu falo de renúncia de receita, eu preciso olhar para o ente tributante e entender se ele praticou alguma violação legal. Como a reforma tributária ela foi introduzida pela própria emenda constitucional, ela está esculpida, não é uma lei ordinária, o próprio legislador constituinte derivado é quem introduziu a reforma tributária. Eu vejo de pouca aplicabilidade a arguição de inconstitucionalidade de dispositivos relacionados à concretude do IBS, do IBS, vamos dizer assim, porque a CBS da União, do IBS, como forma de violação legal. Porque o Senado, que representa o Estado, e finalisticamente também os municípios, é quem vai instituir uma alíquota que, ao invés de provocar uma receita menor, vai provocar uma receita maior. Então, o argumento de renúncia de receita não seria. Mas eu entendo que vários dispositivos legais presentes na Lei Complementar 214, inclusive o próprio artigo 112, que fala do cashback, ele é passível de discussão, sim, porque ele estabelece critérios rigorosos, números clausos
para fins de devolução. E quando a gente fala de cesta básica, o olhar precisa ser mais ampliado. Quando a gente fala de pessoas em estado de vulnerabilidade, estou falando isso porque você falou do assistido, é preciso um olhar mais amplo, porque eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que ofere R$20 mil por mês em estado de vulnerabilidade, tão quanto a pessoa que ofere R$2 mil. Porque se a maior parte de sua receita estiver destinada à sua própria sobrevivência, como alimentação e medicação, ela vai ter ali sua receita esgotada. E se essa pessoa, a situação ainda é mais grave, porque se essa pessoa ela tiver sua renda decorrente de aluguel, por exemplo, que até então não era tributado, o aluguel ele não sofria tributação nenhuma. A partir do dia 1º de janeiro de 2026, o aluguel passa a sofrer a incidência do IBS e da CBS. Então, veja quão perverso é a reforma tributária em relação a determinadas pessoas. Então, o olhar social, é preciso que haja uma movimentação. Uma lei complementar, ela é rígida para a sua modificação, e o legislador o fez por lei complementar, justamente pensando nessa questão de não se ter tantas modificações e que se houver, que elas sejam de uma maneira mais rígida, até para dificultar o acontecimento. Mas eu percebo que a lei complementar ela vai abarrotar o judiciário nos primeiros anos, e eu acredito que a partir já de janeiro de 2026, porque existem vários aspectos que nós entendemos como inconstitucional, mesmo sendo autorizado pela Constituição Federal, porque vários princípios estarão violados. Princípios que nós entendemos como cláusula pétrea, porque os princípios contidos no artigo 5º, eles estão todos sob o manto da cláusula pétrea, né? E quando eu falo de igualdade, e aí a gente vai falar também dos municípios, eu posso ter um município que está sendo menos alcançado pela Receita, né, por conta de divisa territorial ou qualquer coisa dessa natureza. Então, mas eu acho difícil que a renúncia de receita seja um argumento para a provocação do judiciário. Pronto, a gente vai agradecer primeiro à SDEP, né, por propiciar esse momento. Fico feliz que o tema que eu escolhi gerou tanto debate. Obrigada pela participação de todo mundo. É um espaço que a gente tem com um olhar de defensoria, que a gente precisa construir isso em vários aspectos, né, que a gente, quando a gente passa para um debate geral em congresso, a gente sente falta desse olhar do nosso assistido. Agradeço muito pela presença, né, pelo cuidado em entrar num tema, escrever um artigo. A gente começa aqui esse diálogo, espero que continue depois, e agregar essa questão da reforma tributária para a gente nesse momento é importantíssimo.